história universal. Justiniano ficou muito deprimido. Ele havia sido benfeitor das letras, das artes, um homem admirável. Convocou o concílio, para o qual o Papa negou-se a ir, e foi praticamente levado sob ameaça das legiões. Nesse concílio, no ano 553, numa das suas primeiras reuniões, foi apresentada a doutrina de Orígenes, que foi considerada herética. Pelos 5 julgadores, 3 deles consideraram a doutrina herética e 2 apoiaram-na como legítima. A partir daí, as doutrinas de Orígenes foram consideradas adversárias do cristianismo. Era a época das heresias, bastava alguém inimizar-se com outro para chamá-lo de herege. E a partir de então, a reencarnação foi colocada como sendo uma doutrina de heresia. E começaram a ser perseguidos os reencarnacionistas, que chegaram a ser dizimados quase completamente. Os últimos remanescentes foram os cátaros, albigenses, na Espanha do século XIX. Mas a reencarnação sobreviveu. A reencarnação passou a ser a doutrina de pensadores, de historiadores, de artistas, de místicos, que, apesar de evitarem pronunciar o nome por causa das inclementes perseguições, permitiram-na sobreviver até hoje. E aí está ela, com mais de 1,1 bilhão de adeptos, considerando hinduístas, budistas, esoteristas, antroposofistas, espíritas, teósofos, umbandistas e etc. Então, a tese de que a minha religião cristã não aceita a reencarnação não tem fundamento, segundo Banerjee. Ainda segundo o eminente pensador e parapsicólogo indiano, que investigou o caso a fundo, há aqueles que dizem: eu não creio na reencarnação. E o fato de dizerem que não crê, supõe que ela não existe. Há ainda muita gente que teima que o homem não foi à Lua, que tudo aquilo foi uma farsa hollywoodiana, e que Deus não permitiria que o homem fosse à Lua. Como me disse uma psicóloga evangélica, que naquele mesmo dia de julho de 1969, enquanto me levava no seu automóvel uma conferência, eu estava entusiasmado, referindo-me a esse passo gigantesco da conquista do universo. Ela me disse: mas esperava que o senhor fosse um homem mais lúcido. Surpreso, eu perguntei a razão por quê. Ela achava que eu não era uma pessoa lúcida, porque crê nas mentiras americanas. O homem nunca chegará à Lua. E eu lhe perguntei: por que não? Ao que ela respondeu: porque Deus não deixa. Eu não pude soprar o bom humor e perguntei-lhe. Ele telegrafou dizendo que não deixava. Ah, mas na Bíblia está que ele não vai chegar lá nunca. A senhora desculpe, só se é uma Bíblia especial que a senhora possui. Eu leio a Bíblia diariamente, já li vários tradutores, e na Bíblia não consta em absoluto este argumento. Ora bem, ela preferia que o homem não fosse. Nega um fato que é mais do que evidente. Eu disse: senhora, não é uma questão de crer. Eu vi quando o homem pôs o pé na Lua. Não, aquilo foi filme que os americanos fizeram. Então sorri e mudei de opinião. Então, é claro, ela não crê na reencarnação. O terceiro grupo, diz Banerjee, é constituído por indivíduos que dizem que creem na reencarnação. Creem enquanto convém, porque a sua vida não corresponde à crença na reencarnação. São indivíduos alegres, joviais, quando tudo está bem. Quando algo de dissabor, de problema, de desafio lhes acontece, costumam perguntar: mas por que Deus fez isso comigo? Temos ouvido em nossos arraiais doutrinários, no movimento, bem se vê, confrades que enfermaram. Fenômeno normal, fenômeno de desgaste da matéria, fenômeno do processo da evolução. A dor é um fenômeno normal, desgaste no mineral, no vegetal, no animal, no ser humano. E é porque estão sofrendo. Mas como? Eu sou um bom espiritista. Por que Deus faz isto comigo?
Eu evito responder, porque a pergunta é tão sem sentido e disparatada que a melhor resposta é olhar com piedade para a pessoa que a formula. Se ele desencarna um ser querido, porque Deus me retirou, me tomou o ser amado. Aonde está a crença na reencarnação? Através da reencarnação nós sabemos que toda ocorrência, positiva ou não, tem uma gênese anterior, mas todas elas facultam-nos o processo de crescimento espiritual, o desenvolvimento intelecto-moral. Não é Deus que faz, são as leis universais, a lei de causa e de efeito. Ainda mais morrer é transferir-se de um estado vibratório para outro. Chamemos a morte de passaporte, que nos faculta entrar noutra dimensão. Afinal, a vida espiritual não é física. A vida física é um processo de aprendizagem na escola terrestre. Os dissabores, as traições, as dificuldades financeiras, os dramas morais, os fenômenos teratológicos, as aberrações, a idiotia, a epilepsia, a esquizofrenia, Alzheimer, Parkinson, são cardápio que nós elaboramos em existências passadas e que agora estamos experienciando para poder evoluir. Então, Banerjee diz que esses indivíduos não merecem maior consideração, nenhuma das três classes, porque a primeira ignora completamente a história do cristianismo, a segunda, pela presunção. O fato de não crer em algo faz-lhes pressupor que esse algo não existe. A terceira classe, daqueles que creem teórica, interessadamente na reencarnação, mas não a incorporaram a seu dia a dia, à sua existência. Então, não nos merece aquilo que seria a nossa respeitabilidade do ponto de vista racional, intelectual. Faremos uma pequena pausa e logo retornamos.